Estamos ao vivo. Boa noite para quem está entrando agora. Boa tarde para quem estiver assistindo a gravação depois. Saudações, sejam todos bem-vindos. Deixa eu mandar aqui o aviso no nosso grupo para a gente iniciar mais uma leitura aqui do Kybalion. Deixa eu ver as configurações aqui, como é que tá. Vou mudar o lado aqui, que nem foi da outra vez. Acho que o lado aqui fica melhor. Aí eu acho que tá bom assim. Esperar uns 5 minutinhos para nós iniciarmos aqui mais uma live de leitura. A posição aqui está legal. Opa. Tá meio frouxo esse negócio aqui. Assim tá bom. Beleza. Boa noite. Boa noite para quem tá chegando, para quem é novo aqui que tá chegando agora no canal. Aqui nós falamos sobre, basicamente, o centro de tudo aqui é o hermetismo, principalmente os princípios herméticos contidos aqui no livro do Kybalion. Nós fazemos o estudo aprofundado e trazemos o entendimento para aplicar em nossa vida prática. Então aqui de fato a gente traz os segredos ocultos por trás dessas 7 leis divinas, essas 7 leis universais e cósmicas que opera tudo, né? Você já sentiu que tem algo além de você, que conduz você, que controla você? Mesmo você querendo ou não, você sente que algumas coisas vão além da sua vontade, além do que você quer fazer, seja por positivo ou negativo, né? Que aqui a gente fala de algo que vai além de moralidade, de bem e de mal. A gente fala de leis universais que regem tudo. E vai além de moral, se é certo ou se é errado, mas é que tem leis mesmo que operam. São engrenagens universais que opera toda a realidade e manifesta, inclusive nós. Então, aqui a gente destrincha e desmistifica esses 7 princípios, que inclusive é a base do ocultismo, é a base da filosofia, é a base da religião. Enfim, você quer se iniciar nos mistérios mesmo, entender o que está no oculto, entender sobre espírito, magia, entidade, divindade, invocação, psicologia profunda, enfim, a base é isso aqui, né? O Kybalion, que é uma síntese do corpus hermético, né? Que esse aqui já é um livro mais profundo do hermetismo, um livro com a sabedoria de Thoth, que foi uma divindade aí do Antigo Egito, tá? Que foi sintetizado num livro, um corpo hermético, com vários trechos de uma conversa dele ali com Asclépio e com outros iniciados na época aí de coisa de 6.000 anos atrás, né? Então a gente traz esses conhecimentos do Antigo Egito. É isso que a gente faz aqui. Então você que está chegando agora já fica sabendo. A gente agora está lendo ainda aqui o livro, a gente fazendo uma série de leituras. Estamos terminando o livro do Kybalion, edição comentada. Estamos na página 269, vamos entrar no capítulo 7 do livreto que tem no final, que é as 7 leis cósmicas, porque esse livro ele é maior, né? Geralmente ele é maior, né, que o
Kybalion que você tem por aí. Por quê? Muita gente tem essa dúvida, né? Por que esse livro é maior? Qual que é a diferença? Essa edição aqui, ela é comentada. Ela é uma edição para estudo, para você que quer entender mais sobre o contexto da época, sobre quem escreveu, quem está por trás, o que tinha. E aí tem alguns comentários de outros autores. E, enfim, ele traz um pouco da história do Kybalion. E ele tem um livreto no final que é uma síntese do próprio Kybalion. Tem os 7 princípios herméticos e no final tem mais umas 100 e poucas páginas que são as 7 leis cósmicas, que são derivações dos princípios herméticos, certo? E agora a gente está entrando no capítulo 7, que a gente vai continuar e esperar mais uns 3 minutinhos aqui para iniciar, para a gente continuar a leitura, porque depois que a gente terminar a leitura do Kybalion, a gente vai iniciar uma jornada pelo corpus hermético. Então é basicamente uma série, uma jornada iniciática aqui de leitura, que só de você ler, né, o Hermetismo, esses livros, só de você ler ele, praticamente é uma iniciação espiritual, uma iniciação aos mistérios, porque só de você ler já abre chaves na sua mente. Só de você ter contato e você estar de coração e mente aberta, sem o preconceito, porque o preconceito deixa você cego e fechado. Então, se você tem preconceito e já julga uma coisa, não tem o que faça, aquilo não vai entrar e, de certa forma, é uma certa proteção, né? O julgamento e o preconceito é uma proteção do ego, que não quer nada novo. Agora, se você não tem medo do novo, não tem medo do mistério, não tem medo do oculto e sabe que tem algo a mais que você quer adentrar, aí sim, você iniciando as leituras, quando você está no momento, quando seus ouvidos estão abertos para a voz da sabedoria, aí o conhecimento vai chegar até você. É como já diz no Kybalion, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, quem tem ouvidos, que ouça. Agora, se você não tiver com o ouvido do entendimento, não tem o que fale, não tem o que você leia, o que você faça, que não vai acessar. Não vai acessar os mistérios, não vai acessar o conhecimento, porque, de fato, é um conhecimento oculto que ele é acessado por camadas. E existe uma ressonância através da sua mente, do seu estado, com os reinos superiores e a espiritualidade que nos rege. Então, se não é o momento de você acessar, você não vai acessar. E é bom até, é uma certa proteção de certa forma também para você mesmo. Se você não entende nada, talvez é melhor para você não entender nada. Talvez não seja o momento ainda. Mas para quem busca, para quem está no despertar, para quem está sem entender nada, está se sentindo perdido, despertou para várias questões, despertou para o trabalho, para o relacionamento, para o sistema, para a alimentação, para a religião, e vê que nada está fazendo sentido, que as coisas estão todas viradas do avesso, tá tudo um caos e você quer se encontrar, então esse é o lugar certo. Esse é um dos lugares, não é o único, mas é um dos lugares, é onde eu me encontrei, e é um conhecimento que nos direciona a alma, não só o teu corpo. Não é um conhecimento acadêmico para a vida física somente, apesar de melhorar muito a sua vida física, mas ele é um conhecimento que vai do psicológico, emocional e espiritual. É um mapa da alma, para você poder se encontrar primeiro, parar de se sentir perdido, achando que nada mais faz sentido, e começar a manifestar a vida que a sua alma, o seu espírito veio manifestar aqui na Terra, porque você esqueceu. É isso que aconteceu. Não é que a vida não faz sentido, não é que tudo é ruim, é maligno, é do mal e nada presta, não. É porque você se esqueceu. Tem tantas camadas, colocaram tantas coisas na tua cabeça durante 4.000 anos aí que a gente tem, né, do sistema escravagista, do sistema piramidal, esse sistema que acaba, de fato, é um sistema opressivo mesmo, de fato, no sentido de não deixar você alcançar certas coisas, deixa você sempre na base da pirâmide ali, só na base da sobrevivência, porque aí quem está só buscando sobreviver não busca nada, tá? Então é predatório, é um sistema predatório. E eu não falo nem aqui negócio de política, nem nada do tipo. Não tem nada a ver com política, direita, esquerda, comunismo, capitalismo, socialismo. Não, é além disso. É um sistema que já perdura há 4.000 anos. E direita e esquerda, comunismo e capitalismo, socialismo, faz tudo parte do mesmo sistema, tá? Pra mim. Depois você chega numa compreensão que você vê que são tudo braços e tentáculos do mesmo monstro que é o sistema, que ele opera tanto do lado direito quanto esquerdo. Iludido é você que acha que um lado é melhor que o outro, que não tem melhor. O melhor é você ir pro lado do teu coração
da tua alma, da tua verdade, para se libertar dos grilhões que estão por todo lado. E isso já acontece há 4.000 anos, desde a era ariana, que vem se perdurando, depois veio ali nos gregos, romano, a igreja católica e o sistema globalista atual. Simplesmente foi um upgrade do sistema. O sistema começou há 4.000 anos com os arianos, se renovou com os gregos, depois com os católicos e agora a gente tem o globalismo e a tecnocracia. É o mesmo sistema, ele só se atualiza e muda de roupa, só para você achar que é outra coisa, que o inimigo é outro. Mas o sistema é o mesmo, ele só vai mudando a roupa para se adaptar à atualidade. E esse sistema é o que muitos conhecem como demiurgo, né? É uma entidade que suga nossa alma, que nos drena. É uma entidade artificial que foi criada ou manifestada no nosso reino aqui, que mantém muita gente aprisionada. Então, para você se libertar, primeiro você precisa se conhecer. Primeiro passo é conhecer a si mesmo. Os grandes mestres que já passaram por aqui, todos dizem no cerne do negócio a mesma coisa. Jesus, Buda, Krishna, Moisés, os filósofos antigos, Pitágoras, Platão, Aristóteles, enfim, os principais mestres e profetas, no cerne do negócio é o quê? É conhecer a ti mesmo e reconhecer o amor ao próximo como a ti mesmo, certo? Aí você vai amar o próximo como a ti mesmo, mas não tem como você amar o próximo, respeitar o próximo e ver o bem no próximo se você não conhece a si mesmo e não ama a si mesmo. Porque não tem como você fazer aquilo que você não tem em si mesmo. Se o que você tem é rancor, ódio, raiva, enfim, se só tem coisa ruim, infelizmente você não vai conseguir ver isso no outro, você só vê aquilo que tem em você. Então o primeiro passo é se curar, se conhecer, tirar tudo que está ali te prejudicando, tirar todas as camadas, se desenvolver, sair do papel de vítima, esperar um salvador e fazer o processo. Porque tudo é necessário para a sua própria evolução. Aí você tira as camadas, você se conhece, traz a tua essência, percebe que lá na essência é amor, é compaixão, e para de julgar os outros e vive a tua vida. O mundo tá um caos? Tá por água abaixo? Tá, mas é uma fase. Depois a gente vai entrar na fase da subida. Mas nesse momento a gente precisa passar por essa fase, que é a fase do Nigredo mesmo. É caos total, é destruição, é desordem, é conflito, enfim, é niilismo, mas é necessário. É uma fase que tem que passar no coletivo agora. Porque você tem a fase do despertar individual, que vem acontecendo aos poucos com cada um, e agora meio que está acontecendo isso de maneira coletiva. Então esse processo de caos é uma fase do despertar do planeta. E é difícil mesmo. Você que despertou, que passou por um processo de despertar individual, você sabe como é difícil. Com familiar, com amigo, com parentes, com trabalho. É difícil. É destruição. Mas para nascer o novo, para construir algo novo, precisa destruir o velho. E é o que está acontecendo no coletivo. Então, quanto antes você se conhecer, ter as chaves e o mapa, você sofre menos. Vai ser fácil? Claro que não. Não é fácil. Para todos nós que estamos aqui, não é fácil para ninguém. Mas não precisa ser um sofrimento. Você vai encarar a dor, vai entender que essa dor é necessária e depois você vai tirar de letra, porque a vida não fica mais fácil. Nós que ficamos mais fortes, você que fica mais forte. Então, se você busca por isso, é isso que a gente faz aqui. Já segue o perfil se você não segue, tira o print aqui, ó, também, que a gente tem um grupo privado, porque pode ser que depois os conteúdos não apareçam mais para você, se você é novo, tá? Então já aproveita para seguir. Tira o print da tela, depois você chama aqui no contato para colocar no nosso grupo fechado, para você ter acesso a todas as informações, conteúdos secretos que a gente não divulga abertamente. O grupo é gratuito, tá? É um trabalho realmente para levar para quem precisa, para quem está no processo de despertar, quem está querendo se encontrar. Então já chama lá, fala, ó, vim da live, quero entrar no grupo. A gente coloca, passa os outros materiais, porque aqui a gente faz uma jornada e esse daqui é um episódio de uma série que a gente vem fazendo. E o ideal é você pegar a série desde o primeiro episódio. Então eu tenho essa série gravada, tá na rede vizinha vermelha lá, só que fechado. Eu mando só para quem entra em contato através lá do grupo, tá? Sem cobrar nada. Aí você vai ter acesso. Beleza? Então é isso. Fizemos a nossa introdução. Ajuda a live aqui a alavancar, dando tap-tap na tela. Vamos bater ali, ó, 10 mil. Vamos bater 10 mil ali curtida para alavancar a live. E a gente vai iniciar a leitura agora. Vamos continuar a leitura, certo?
Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Tirar uma dúvida. Jorge, eu estou lendo agora o Corpus Hermético e citou modelo religioso e filosófico. Poderia falar? Então, a gente vai começar a ler em breve o Corpus Hermético. Então, eu recomendo você entrar no grupo e acompanhar, que aí como você já está lendo, eu não vou trazer agora para não misturar as coisas aqui, que o foco agora é no Kybalion, tá bom? Aí eu vou ler aqui o que a gente tá, aí se tiver alguma dúvida relacionada à leitura, né, como é que a gente separa aqui? Eu tenho a introdução que eu fiz aqui, falo um pouco, tal, explico como que é para quem está chegando, sempre vem gente nova. A gente lê o livro que se propôs aqui, que é o Kybalion no momento, depois a gente vai para o Corpus Hermético, mas a gente lê uns 30 minutos, mais ou menos, e depois fica mais uns 15 minutos ali, tirando dúvidas da leitura, do que a gente está abordando, para poder de fato seguir, né, algo cronologicamente, porque senão é muita informação solta que mais atrapalha do que ajuda, falar de um monte de coisa ao mesmo tempo misturado. Então a gente vai seguindo um processo, beleza? Aí acompanha, eu vou começar a ler, vou fazendo alguns comentários, pode ser que eu pare de fazer algum comentário ali sobre a leitura, porque é complexo, né? É difícil às vezes de entender. E aí você já vai anotando as tuas dúvidas, de acordo com a leitura, que aí se der tempo, eu paro depois para ler algumas aqui, beleza? E sobre as capas, tem várias capas diferentes. A capa depende da editora, mas o conteúdo central é o mesmo, tá? Do 7 princípios. Mas capa tem... Antigamente era só esse e o verde, né? Aquele verde. Agora tem um monte de capa por aí. As editoras vão pegando, aí a capa, porque a capa fala com o público, né? Aí você tem uma capa com um animal, uma besta, um bode, vai falar com o pessoal do ocultismo. Você tem uma capa com geometria sagrada, eu falo com outro público que é mais pitagórico, ou é de Platão, ou é mais filosófico. Você tem uma capa com Tote, eu falo com o público que gosta do Egito, que gosta dos deuses. Você tem uma capa só com o nome verde, eu falo com o pessoal da filosofia moderna que não quer ver imagens. Então assim, tudo é só vestimenta, é tudo roupa, tudo roupa. Esquece as roupas. Tudo é roupa. Esse aqui, por exemplo, ó. Corpus Hermético também tem várias capas. Aqui está a figura de Tote, o escriba, certo? Que é um ibis, um animal. Mas também é só uma capa. Isso aqui não é a aparência verdadeira dele. É só mais uma capa que vestiram ele, simbolicamente, para falar, para trazer o seu conhecimento. Porque tudo esses arquétipos, essas figuras, são arquétipos. Que a própria imagem já transmite um conhecimento. Ou seja, o ibis, com esse bico aqui, ele representa o quê? Aquele que tem a facilidade de pegar e selecionar o conhecimento à distância, de separar o joio do trigo, enfim. Tem vários significados, é porque a imagem, o arquétipo, ele sintetiza e coloca todos os significados complexos em uma única imagem. Quando você olha a imagem, já te remete a algo. Igual, por exemplo, a cruz de Cristo. Você viu a cruz, você já lembra de Cristo, sacrifício, enfim, ressurreição, carrega toda uma mensagem. Ah, aí você tem a flor da vida, a árvore da vida. Você tem esse símbolo aqui também aqui, ó. Aqui, flor da vida, símbolo. Aí você tem um símbolo aqui da árvore da vida, da Kabbalah, né? Tem a árvore da vida, que é a árvore mesmo. Tem a árvore da vida, que é o eneagrama aqui da Kabbalah. Você vê, já significa algo também. Você tem as esferas sagradas. Mas é tudo símbolo, são tudo o quê? Chaves. Símbolo, geometria... E figuras arquetípicas são chaves de acesso a uma informação, que é o quê? Energia. Informação é energia. Né? Então, você coloca energia dentro de um símbolo, aquele símbolo vai carregar aquela energia que vai chegar até você e vai te trazer uma informação de acordo também com o seu nível vibracional, de acordo com a sua inteligência, porque... Existem camadas e camadas, que é o que fala aqui no livro também, né? São várias camadas de entendimento. Então, um único símbolo, ele tem diversas camadas de entendimento de acordo com o seu nível. Então, cada um vai olhar para um símbolo, não é que ele vai ver um significado diferente, ele vai ver uma camada de entendimento diferente daquele mesmo símbolo, certo? Então, por isso que tem muita briga também, porque as pessoas acham que, não, mas não é isso que significa, o que significa é isso. Aí vem o outro e fala, não, mas o que significa realmente é isso aqui. Não, mas o fulano falou que significa isso. Mas eu vi numa palestra que falaram que é isso. Não, mas aí na live o outro falou que significa outra coisa. Ou seja, você fica mais perdido, porque você não entendeu o conceito de simbologia e arquétipo. É isso. Se você ficar querendo saber quem está certo e quem está errado, você só vai se perder, porque todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo.
porque se trata sobre camadas. E a verdade está em você. Você acessa a camada de entendimento que lhe cabe. Você vai acessar a camada que lhe cabe. Então, eu lendo o livro aqui, ó, nós temos agora 76 pessoas. Eu vou ler o livro, nós teremos 76 camadas de entendimento diferente, certo? Tem uma essência central, isso não é relativismo, isso são camadas sobrepostas, tá? O conhecimento ele tem uma essência lá no cerne, que às vezes não pode nem ser descrita ou falada, é uma essência. Só que cada um, de acordo com o seu nível, vai acessar uma camada dessa essência, até que você pode chegar lá no cerne. E aí você vai ver que não tem palavra, não tem forma, não tem como explicar. Aí é uma energia pura. E aí é um processo. É um processo para você chegar nesse estado, né, dessas camadas superiores. Então, não leve nada ao pé da letra. Busque observar o que isso está trazendo para você de informação. Qual o significado que para você trouxe, porque é isso que te serve. Não busque saber se está certo ou errado, mas o que falou para você. Tipo, pô, isso aí que ele falou diz algo aqui para mim. Porque às vezes eu falo uma palavra e você entendeu outra. Então é essa palavra que você entendeu que você pega para você, não é sobre mim, é sobre você. Certo? É sobre você. É a camada que você vai acessar, é porque aquela parte daquela mensagem precisa dizer isso para você. Certo? Então, a partir de agora, você for ler qualquer livro, na verdade, mas principalmente esses que são mais profundos ainda, porque são várias chaves. Você vai ler um livro desse, você vai ver cada leitura, você vai entender uma coisa diferente. Você vai ver coisas e fala, caramba, eu não lembro de ter lido isso aqui. Eu li isso aqui, não vi, parece que tem outra informação aqui. Por quê? Porque quando você leu a primeira vez, a sua consciência não estava pronta para acessar aquele conhecimento. Então passou direto. Você leu e nem percebeu. Passou direto. Porque não estava no momento de você acessar. Por isso que você tem que ler de novo. Você vai ler e reler, e aí você vai acessando novas camadas. E é uma leitura que às vezes você vai fazer agora, daqui depois 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Esse livro mesmo aqui já tem quase 10 anos. Já li ele mais de 6 vezes. E cada vez é uma leitura diferente, cada vez é um entendimento diferente. Certo? E aí você para de querer, primeiro, achar que está certo, e segundo, querer dizer que o outro está errado. Você para com isso. Porque todos vai ter sua própria camada de entendimento. Certo? Por isso que não veja as coisas literal, nem mesmo a Bíblia. A Bíblia, se depois que você estuda hermetismo e vai ler a Bíblia, você vai entender a profundidade da Bíblia, sem ver tudo de forma literal, e vai perceber o que está por trás daquelas palavras, a parte espiritual da coisa. Que nem tudo é literal. Você tem o literal, você tem o mito, você tem o fato, você tem a metáfora e você tem o espírito. E aí você vai acessando camadas. Agora, se você ficar preso só no literal, tipo, só no que está de forma literalmente falando, tipo, literalmente isso aqui é uma pedra. Beleza, é uma pedra. Pronto. É só o literal, é a camada mais rasa. Isso é uma pedra. Agora, tá. Qual a propriedade dessa pedra? É uma pedra de quartzo, é uma pedra energética, é uma pedra que traz uma transmutação. Tô indo para uma outra camada. Enfim, aí você vai para o espiritual, aí você fala, pô, essa pedra é utilizada em ritualística para purificar, para trazer, enfim, né, leveza. Você vai acessando outras camadas, mas para muita gente, é só uma pedra. Isso é uma pedra, tá? É a primeira camada, a mais rasa. Mas para alguém, talvez espiritual, místico, enfim, alguém mais aprofundado, vai ver a parte energética, espiritual, filosófica, entende? Cada um vai ver uma etapa, uma camada de uma mesma coisa. Entendeu? Por isso que eu faço essas lives, para trazer as camadas de entendimento que eu tive nas minhas leituras e na minha experiência de vida, porque aí você começa a viver várias coisas e você vai compreendendo cada vez mais. Porque a sabedoria vem da experiência também, quando você une intelecto com emoção. Porque só o intelecto sozinho é cego. Se você trabalha só o racional, se você só quer trabalhar só o intelecto, a razão, você fica se sentindo perdido, porque você pode até saber racionalmente, mas o intelecto sozinho é cego. Ele fica correndo de um lado para o outro e não chega em lugar nenhum,
roda em círculo, cai, tropeça, cai em buraco, se sente perdido. Por quê? Porque o intelecto é cego. Ele acha que sabe das coisas, mas não sabe de nada, porque ele não está vendo. Agora, o coração não. O coração enxerga a verdade. Só o coração é que realmente enxerga. Porém, o coração não tem pernas. O coração não anda, o coração não se move sozinho. É por isso que precisa fazer a síntese, a união, o casamento sagrado, a alquimia. Razão e emoção, intelecto e coração. Porque o intelecto são as pernas e o coração é a visão. Então o coração tem que estar nos ombros do intelecto, porque o coração é que direciona para onde deve ir o intelecto. E o intelecto vai, porque sozinho o intelecto só quebra a cabeça, todo perdido, todo desorientado, porque ele é cego, espiritualmente falando, tá? A razão, o intelecto, o ego, tudo a mesma coisa, né? É cego. Sozinho ele não chega em lugar nenhum, ele roda, roda, roda e no fim se sente vazio, perdido. Por mais que por fora ele fala que não, fala que tá tudo bem, mas por dentro tá todo perdido. E o coração, por outro lado, ele enxerga tudo, ele vê que as coisas tá errada, ele vê que o que tá certo, o que não tá, o que é bom, o que é ruim, ele sabe. Mas sozinho ele não chega em lugar nenhum, ele só tá vendo, mas não anda, ele não consegue andar sozinho, o coração não anda sozinho. Então, a briga externa só reflete como a maioria está internamente. É uma briga de razão com emoção. É mente e coração conflitando dentro de cada um. A pessoa não escuta o coração, não quer dar ouvidos para o coração e acha que o intelecto vai resolver tudo. Ou então só ouve o coração, mas também não toma ação. Não age, não faz o que tem que fazer. Também não vai adiantar nada, não vai chegar a lugar nenhum também. Você vê tudo, tá? Eu sei das coisas, eu vejo a verdade. Mas você também não age, porque você também acha que não precisa mais do intelecto, não precisa mais da razão, não precisa estudar essas questões acadêmicas, matéria, trabalho e não sei o que, isso aí é tudo besteira, porque agora eu sei da verdade. E a sua vida também não anda para lugar nenhum, porque sozinho o coração não faz nada. Ou seja, não tem que ter divisão, é união, e a união começa dentro de cada um. Coração e razão. Aí sim, você terá a visão de onde você deve ir e as pernas necessárias que vai te levar até lá. Agora, sem mais delongas, já me estendi demais, né? Eu sempre acabo falando mais do que eu gostaria de falar, porque eu acabo seguindo mais o coração do que a razão, né? A minha razão diz, Flávio, para de falar tanto, vamos seguir aqui o cronograma certinho, vamos fazer a leitura e separar certinho. Isso é a razão. Mas o coração também vê e fala, não, mas precisa falar isso. E aí eu escuto o coração e deixo o ego e a razão agir, através do que o coração pede para falar. Então, nem sempre as coisas na verdade nunca saem como a gente planeja. O planejamento é só um norte, mas na ação a vida acontece de forma espontânea. E essa que é a graça da vida. É a surpresa que acontece a cada momento. Planejamento é só um norte, mas a vida é um mistério que vai se manifestando a cada minuto, a cada instante. Mas agora vamos para a razão. Vamos alimentar o intelecto. Iniciar a leitura. Capítulo 7, página 269. Enquanto eu vou lendo, vamos dando tap-tap para a gente bater os 10 mil ali, pessoal. 10 mil, 15, 20. Vamos ver se a gente chega nos 30 mil, 50 mil aí nessa live. A lei cósmica da causalidade. Tudo acontece devido a uma coisa. A quarta lei do cosmos é a lei da causalidade, que pode ser formulada da seguinte maneira. Todas as mudanças nas atividades do cosmos são condicionadas e causadas. Elas se manifestam através de uma causa condicionante. Elas continuam a se manifestar através de uma causa e elas deixam de se manifestar através de uma causa condicionante. No sentido mais geral, a palavra causa é definida como aquilo que produziu ou opera um resultado. De modo geral, a causa de qualquer efeito é a verdadeira razão do acontecimento, ou aquilo, físico ou mental, que é corretamente nomeado em resposta à pergunta, por quê? Considere-se que todo acontecimento físico ou mental ocorre por causa de alguma outra coisa capaz de produzir efeitos, porque realmente significa
por causa de e implica uma causa. Em linguagem filosófica, o verbo condicionar é definido como determinar ou fazer de qualquer coisa o que ela é. Uma coisa condicionada é aquela determinada ou transformada naquilo que ela é por alguma outra coisa. Considere-se que todas as coisas do mundo dos fenômenos sejam condicionadas de alguma maneira. Em filosofia, só o infinito ou absoluto é considerado como incondicionado, isto é, livre de todas as condições e limitações. O pensamento correto sobre esse tema específico das causas condicionantes do mundo dos fenômenos pode ser ajudado pela lembrança de que, na verdade, elas não são coisas ou entidades estáticas, mas sim, como tudo o mais no mundo dos fenômenos, atividades ou formas que condicionam e causam outra forma a partir daí. Um estímulo sempre é uma atividade. A resposta a ele sempre é igual, seja um estímulo físico ou mental. Desde tempos imemoriais, os filósofos admitiram e ensinaram a existência e a operação da lei da causalidade. O pensamento humano seguiu um caminho da observação filosófica, e a classificação não poderia ter tomado rumo distinto. Aos poucos, as operações da lei passaram a ser reconhecidas como elementos predominantes em certos campos, depois em outros e assim por diante. Depois a generalização chegou ao reconhecimento do predomínio universal da causalidade e foi alcançada a dignidade de uma lei do cosmos de natureza axiomática. Os filósofos da Grécia Antiga, em particular, dedicaram muita atenção à elaboração dos princípios da lei da causalidade. Houve muita discussão de minúcias pouco importantes sobre o tema da natureza última da causa. E o resultado foi que eles sempre saíam pela mesma porta pela qual haviam entrado, pois aqui a natureza última é claramente incognoscível, como é o que realmente acontece no caso de todas as concepções últimas deste tipo. Deve-se ter em mente, porém, que não houve nenhuma exteriorização sobre a existência e operação da lei em si. Também se constata que o mesmo estado de coisas foi mantido na Índia Antiga. Lá também havia muita argumentação erudita, com o mesmo resultado inevitável. Contudo, aqui a existência da lei não era questionada, mas sim universalmente aceita como verdade. Os budistas, em particular, atribuíam-lhe grande importância e fizeram dela uma base fundamental de sua filosofia. Eles a associavam firmemente à sua doutrina da mudança e sempre declaravam positivamente: mudança de acordo com a causa. A doutrina budista de um devir fluente permitiu-lhes ter um conceito muito mais claro da causa do que aqueles de seus oponentes. Ali estava um conceito de um fluxo corrente de coisas e acontecimentos, em contraste com a concepção mais ou menos estática, defendida pelas escolas discordantes. Na verdade, a concepção budista era quase idêntica àquela do moderno pensamento científico filosófico ocidental. Nos primórdios do pensamento filosófico ocidental, sobre o assunto, houve praticamente um retorno das mesmas bases que haviam sido percorridas pelos antigos gregos. Aqui, porém, mais uma vez, as especulações eram quase totalmente voltadas para as explicações últimas, e que, naturalmente, não levou nenhuma conclusão útil. Descartes, Hume, Kant, Mill e outros filósofos eminentes participaram todos dos debates em busca da solução. Hoje, porém, sua obra principal é considerada como uma base para as concepções mais claras que ao longo do tempo evoluíram a partir deles. Talvez a moderna concepção ocidental de causalidade possa ser mais bem formulada por excertos do verbete enciclopédico sobre o tema, escrito pelo professor Evander Bradley, uma autoridade conceituada e competente nos temas filosóficos. Nesse verbete, ele afirma: uma definição de causa que, nos dias atuais, é muito amplamente aceita,
é aquela segundo a qual a causa de qualquer acontecimento é um acontecimento precedente sem o qual o acontecimento em questão não teria acontecido. As duas causas e efeitos são sempre acontecimentos, isto é, coisa em processo de mudança. Na causa completa estariam todos indispensáveis acontecimentos anteriores. Portanto, pensemos em uma causa e efeito não como se fossem magicamente condicionadas entre si, mas como passos diferentes num processo contínuo no qual cada passo é o que é em decorrência de sua relação com todos os outros. Como o leitor perceberá, isto está praticamente de acordo com a doutrina geral do devir de todas as coisas cósmicas, sendo estas últimas consideradas como acontecimentos, por assim dizer. E, sem dúvida, mantém uma relação quase estreita com a doutrina budista sobre o mesmo tema, além de atender às exigências das diversas leis cósmicas, interdependentes e interligadas apresentadas no presente livro. Uma vez mais, podemos ilustrar a concepção filosófica que hoje predomina no Ocidente, citando duas outras fontes, como mostraremos a seguir. Jevons, em seu livro Lions of Logic, afirma que a causa de um acontecimento significa as circunstâncias que devem ter ocorrido anteriormente, a fim de que o acontecimento pudesse ter sido realizado. E no Dictionary Philosophy and Psychology, de Baldwin, o inglês não é muito bom não, hein, pessoal? Afirma-se que todo acontecimento é resultado ou sequência de algum fato anterior, ou fatos anteriores, sem o qual não poderia ter ocorrido, e cuja presença é indicativa de que teria forçosamente de existir. O fato de que essas ideias estarem de acordo com os antigos preceitos budistas pode ser constatado numa referência ao tema feito por Caroline Rhys Davids. Desde Thomas Brown e John Stuart Mill, pelo menos neste país temos considerado o suficiente dizer que não fazemos nenhuma ideia de nada que diga respeito à eficiência, além de regularidade de sequência. Até o momento, para nós mesmos, a antiga fórmula budista apresenta uma concepção paralela, deixando de lado as especulações sobre o começo e o fim. Essa fórmula nos diz que todos os dhammas, todas as coisas como são conhecidas, acontecem a partir de causas. E uma causa que foi aquela coisa ou aquelas coisas cuja presença se fez necessária para determinar coisa subsequente, ou coisas que são conhecidas como resultado. E considerava-se que essa uniformidade em sequência era importância tão crucial que a chamavam de o Dhamma. O Buda é representado como se estivesse a dizer a um hipotético Jain: deixai de lado essas questões sobre começo e futuro. Eu vos ensinarei o Dhamma. O que está presente vem a ser do surgimento daquilo que surge. Estando aquilo ausente, isso não vem a ser. A partir da cessação daquilo, isso cessa também. Buda. Aqui observaríamos que os budistas sustentam que praticamente todas as atividades vivas têm como sua motivação maior e sua causa condicionante alguma forma de desejo intenso ou brando, consciente ou inconsciente. Isso produz uma característica dominante de sua doutrina de Tanya, o princípio universal do desejo em suas muitas formas, e também de Kama, o elemento de desejo em todas as coisas vivas. Platão também enfatizou a força motivadora do desejo. Spinoza vê no desejo a essência da força motivadora que se encontra na base da atividade humana. Schopenhauer também postula um impulso consciente ou inconsciente para a ação. O princípio do desejo-vontade como as causas condicionadoras da atividade viva.
Na categoria das causas condicionadoras, devemos atribuir um lugar importante ao desejo. Por trás da vontade, encontra-se o desejo. É um antigo aforismo do ocultismo. De fato, o desejo pode verdadeiramente dizer: calculam mal os que me deixam de fora. Tanto Platão quanto Gautama, o Buda, sustentam que o elemento desejo chega até a produzir vidas futuras, o renascimento. Em poucas palavras, a concepção científica moderna pode ser assim definida: todo acontecimento no tempo e, portanto, todas as mudanças nas coisas, todos os fatos e ocorrências que implicam o elemento mudança, bem como todas as coisas daí resultantes, são a consequência ou os efeitos de certas atividades antecedentes, conhecidas como causas, as quais, estando presentes, fazem com que os resultados e efeitos tenham de ocorrer. Considere-se que isso seja uma verdade igualmente aplicável tanto aos acontecimentos e atividades físicos como os psíquicos. As afirmações acima significam, em resumo, que tudo é exatamente o que é, está exatamente onde está, exatamente quando está, porque certas outras coisas foram exatamente o que foram ou são, e o leitor perceberá que são, estão, podem ser substituídos por foram na afirmação acima. Isso porque, em sentido estrito, que é especialmente favorecido pelos budistas, as relações causais não são necessariamente confirmadas, apenas as relações temporais. Os budistas afirmam que qualquer relação existente de interação ou coordenação, correlação ou interdependência, desde que baseada numa necessidade verdadeira e tenda necessariamente a condicionar a coisa ou acontecimento em questão, isto é, a impor-lhe condições, deve ser vista, nessa medida, como uma das causas que tornam a coisa ou o acontecimento exatamente o que ele é a partir dessa perspectiva. Contudo, é certamente imperativo que as causas imediatas estejam realmente presentes no momento do efeito imediato. Na verdade, as causas remotas não precisam estar tão presentes naquele momento específico, embora sua influência esteja presente em seus efeitos intermediários derivativos. Isso explica a constância dos verbos ser e estar no parágrafo anterior. A única alternativa à causalidade ordenada é aquela do puro acaso. E o puro acaso é inconcebível em conexão com atividades observadas no cosmos. O puro acaso é um conceito inconciliável com a razão, além de um escândalo ao pensamento lógico. No uso filosófico e científico moderno, o termo acaso nada mais é que a causa ou as causas, desconhecida e imprevista de um acontecimento. Deixou de existir a concepção filosófica ou científica do acaso como explicação de um acontecimento não causado. Considera-se que tal concepção pertence à Idade Média do pensamento filosófico. Modernamente, não há nenhuma justificativa para o uso do termo, em qualquer outro sentido que não seja o da compatibilidade com o uso científico e filosófico há pouco afirmado. O contrário é o resultado ou o da lassidão do pensamento ou de pura superstição. É uma falácia absoluta na concepção lógica atual e deve ser sempre considerada como tal em toda reflexão sobre o tema. Fazendo só um parênteses rápido aqui, se tiver complexo para alguém. Depois, no final, eu vou falar um pouco mais sobre toda essa causalidade na minha visão, para simplificar. Mas aqui, em específico, o que está falando? Que não existe acaso, que isso já foi há muito tempo, nem é mais utilizado por quem realmente é sábio e que estuda e que entende um pouco das causas, das leis invisíveis e tudo mais. Porque todo efeito tem uma causa. Tudo no nosso mundo, no nosso reino manifesto, tem uma causa.
até aquilo que você acha que não tem causa. Então não existe acaso. Não existe, nossa, aconteceu do nada, por acaso, ou foi por sorte ou por azar. Não, tem uma causa, você só não sabe qual é. Mas se você investigar, tem uma causa. Tudo tem uma causa ou causas que antecedem o efeito. E quando você tem autoconhecimento, quando você estuda, se desenvolve, começa a entender sobre as leis, sobre tudo que te rege, você começa a identificar as causas dos seus problemas, por exemplo. Por que você está passando pelo que passa? Por que você enfrenta esses desafios? Você acha que é por acaso, ou que é um castigo divino, ou que é um karma, mas não, é uma causa de efeitos anteriores. Que é como eu sempre falo, o presente, ele não é o agora. O presente que você vive, ele é uma manifestação do passado, das escolhas que você fez. Só que você fez de forma inconsciente. E a partir de agora, o convite é para você começar a escolher as suas causas de agora de forma consciente para manifestar no futuro, que vai se tornar o seu presente. E aí você vai saber exatamente o que você está vivendo e qual foi a causa. Você escolheu as causas, porque não existe acaso. E como diz aqui, isso é uma falácia e acaba sendo uma ofensa para a inteligência, porque tudo tem uma origem. Só que como tem muitas causalidades, muitas causas sobrepostas, aí você acha que é por acaso. Mas como diz o Carl Jung, também tem as sincronicidades. Você caiu aqui, por exemplo, nessa live, não foi por acaso. Foi porque você decidiu começar a ver conteúdos relacionados, a estudar sobre isso, a ver sobre aquilo. Você está despertando, você está querendo entender o oculto, as coisas que não estão fazendo sentido. Então você já está numa causa, você gerou uma causa mesmo que mentalmente, certo? E você caiu aqui. Então não é por acaso, nada é por acaso. Você está exatamente onde precisa estar. Todas as coisas acontecem porque devem acontecer e estão onde estão porque devem estar. E as coisas virão a ser porque vão ter que vir a ser. Então, quando você realmente entende isso, internaliza isso, você deixa de ser vítima, você para de reclamar, você para de culpar terceiros e passa a se tornar a causa da sua própria existência. É claro que você terá que resolver causas anteriores que disseram que é karma, mas não, são simplesmente o efeito de causas que você escolheu. Você está no emprego porque você escolheu, ou você escolheu estudar ou não estudar, ou se esforçar ou não se esforçar. Você está com um relacionamento porque você escolheu, você aceitou, enfim, você está vivendo o que você escolheu, mesmo que foi de forma inconsciente, mas você escolheu, internamente você escolheu. Você escolheu. Ah não, mas o governo, mas o meu pai, mas a minha mãe, mas o meu trabalho, mas o meu chefe, não importa. Você pode escolher mudar algo hoje, alguma ação. É claro que o efeito não é imediato, como diz aqui. Você não vai ter uma causa e ter um efeito imediato. Ah, eu quero um emprego melhor, eu quero outro relacionamento, eu quero morar em outro lugar, eu quero outro político, outro líder, outro prefeito, outro presidente, outro país, enfim. Tá, esse é o teu desejo. Esse desejo é um motor, é a energia que vai te impulsionar para fazer o quê? Uma causa, tomar uma ação. Tá, é isso que você deseja? Beleza. Então, qual é a causa que você tem que gerar a partir de agora para chegar nesse efeito que você quer ter? Porque o teu desejo é o efeito final que você quer ter. Mas qual é a ação diária? Qual é a causa que vai te gerar esse efeito? Se você realmente for sincero consigo mesmo, parar de terceirizar e ficar esperando mágica, esperar o político, enfim, família, trabalho, emprego, não interessa. Se você parar de esperar e começar a olhar o que está na sua condição de fazer, aquilo que cabe a você, porque você não vai, tem coisas que não cabe a você, e você tem que aceitar que tem coisas que você não pode mudar. Mas existe, tudo tem uma causa, mas dentro da sua realidade, no seu universo aí, o que você pode fazer para mudar? O mínimo que seja, não precisa querer mudar o mundo. O problema de muitos é acordar querendo mudar o mundo e ela não mudou nem a vida dela. Ela não mudou nem o trabalho, nem a relação, nem a família. Ela mal cuida da casa dela e de si mesma, não mudou nem o corpo, vive comendo besteira, não se exercita, não treina, não medita, não dorme cedo, não acorda cedo. A vida é toda uma bagunça, mas ela quer mudar o mundo. Olha quanta soberba. Olha a soberba. A pessoa não mudou nem o micromundo dela e ela quer mudar o mundo. Então, comece pelo pequeno. Pequenas ações, causas. Pequenas causas que você toma, tipo
Uma causa simples, pô, acordar 30 minutos mais cedo, dormir 1 hora mais cedo, ler 5 páginas de um livro, usar 2 horas, 1 hora menos o celular, parar de usar o celular 1 hora antes de dormir, se conectar com a natureza, pisar na terra, tomar mais água. Olha o tanto de causas que você acha que não vai ter tanto efeito, mas que a longo prazo vai fazer toda a diferença. Olha essas causas, você pode decidir hoje. Você pode escolher, inclusive, tomar água, que já vai melhorar. Uma causa, tomar mais água, por exemplo, se hidratar. Inclusive, eu vou até pedir um copo de água, que eu tô com sede, por isso que eu falei. Mas você pode, por exemplo, decidir tomar mais água no seu dia a dia. Amor, você pode pegar água para mim, por favor? Você pode, por exemplo, tomar mais água. É uma causa aí para sua saúde. Você pode tomar a ação de fazer uma caminhada, 10 minutos, e correr, se exercitar, acordar mais cedo. Tudo que eu falei. Olha o tanto de causas. Você acha que essas causas vão trazer efeitos melhores ou piores na sua vida? Seja sincero. Anote. Pega aí um exercício para você fazer depois daqui, antes de você dormir. Pega um papel, anote todas as causas que você já pode começar a fazer a partir de amanhã. Quais as causas você já pode tomar por conta própria que você vai fazer amanhã? Não, amanhã eu vou acordar mais cedo, eu vou ler 5 páginas, eu vou beber mais água, eu vou fazer uma caminhada. Não importa, qualquer coisa, você sabe. Mas escolha ser a causa da sua vida, ao invés de ser o efeito da causa dos outros. Obrigado. Então, fica aí já, né, um exercício prático e simples. Efeitos que me afetam. Faz uma lista. Efeitos que te afetam, que você está vivendo. Desses efeitos, quais estão sobre o seu domínio que você pode mudar? Porque alguns talvez você não possa ainda. Mas liste, pô, os efeitos que você está vivendo na sua vida. Olhe, isso é autoconhecimento. Pô, eu tô passando por isso, eu tô passando por isso. Faz uma lista, tipo, no relacionamento, quais são os efeitos que você quer mudar? No trabalho, quais são os efeitos que você quer mudar? Na família, quais são os efeitos que você quer mudar? No seu corpo, quais são os efeitos que você quer mudar? Olha aí, ó, essas 4 áreas aí, ó, por exemplo. Social, mais uma aí, amizade. Começa por tópico. Escreva os tópicos. Vamos lá, vou te ajudar. Anota aí de novo, ó. Tópicos: familiar, trabalho, saúde, certo? Pessoal, seus interesses pessoais. E o que mais que eu falei? Que eu esqueci agora? Acho que é social, né? Amizades. Enfim, pega por tópico. E você lista primeiro os efeitos que te incomoda, que te deixa mal. Quais efeitos negativos você está tendo nessas áreas, certo? Faz uma lista. E aí depois, do lado desses efeitos, você vai escrever lá se você pode mudar ou não. Fala, isso aqui eu posso mudar? Ainda não. Isso aqui eu posso mudar? Posso. Então qual é a causa? E escreva. Qual é a causa que você tem que ter para mudar esse efeito? Seja sincero. Posso mudar esse efeito? Trabalho, por exemplo, problema com meu chefe, enfim. Meu chefe, não aguento mais meu chefe. Eu posso mudar isso? No momento não posso, porque eu preciso por enquanto. Tá bom, então você não pode. Então para de sofrer, pô. Se você não pode mudar a porra do teu chefe e você não pode sair do trabalho, então para de sofrer com isso. Aceita, né? Aceita que dói menos. Pronto, você aceitou isso. Não tem o que fazer, para de sofrer. Vamos pro próximo item. Tá bom. Família. Problema com o irmão, com a irmã, com não sei o que, bababá. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. O quê? Falar não, por exemplo. Falar não. Os outros me pedem tudo é eu pra tudo e não sei o que, não aguento mais. Você pode fazer alguma coisa? Posso começar a falar não. Não vou mais fazer isso. Não vou mais aceitar isso. Vou colocar limites. Anote as causas. Pessoalmente, pra você, pro corpo, tô acima do peso ou tô abaixo do peso, tô magro, tô gordo, tô forte, tô fraco. Você pode fazer alguma coisa? Posso. O quê? E correr de manhã. Não, mas eu quero treinar isso ou treinar aquilo, mas é longe, eu não tenho dinheiro. O que você pode fazer agora? O simples, já sabe, o básico bem feito, arroz com feijão. O simples. Pô, se eu posso correr 10 minutos por dia, pular corda, sei lá, fazer flexão em casa, fazer abdominal, qualquer coisa, pô.
Ah, eu posso começar a comer menos em vez de fazer uma dieta radical, por exemplo. Ah, não, mas eu não quero largar as coisas que eu como e tal, fazer dieta maluca. Não precisa. Mas o que você pode fazer que está no seu alcance? Você pode diminuir um pouco o que você come, a quantidade, né? Mudar uma refeição, trocar um doce por uma fruta em algum momento. Enfim, trocar uma fritura por um assado, por outra coisa, por um legumes. Enfim, faça isso, pô. Para de esperar as coisas ficarem boas para você mudar, porque na verdade as coisas ficam boas quando você muda. É você que muda para as coisas ficarem boas. Tudo muda quando você muda. É você que muda e o externo simplesmente reflete. Não é o externo ficar tudo maravilhosamente bem e agora eu fico bem. Se você está esperando por isso, eu sinto muito em lhe informar. Você vai desencarnar e isso não vai acontecer, tá? O mundo nunca vai ficar bom para você viver feliz. Nunca, nunca, nunca foi e nunca será. O mundo, assim, colocando no caso das pessoas, né? Porque o mundo sozinho é maravilhoso. O mundo é lindo, tirando as questões nossas aqui. Mas se você esperar toda a sociedade, todo o sistema, toda a questão de tudo aí mudar para você ficar bem, tem uma notícia ruim para te dar. Não vai acontecer, tá? Agora, você pode mudar de dentro e começar a observar as mudanças externas porque você entrou nessa frequência, nessa vibração e nesse estado de consciência. E agora você começa a observar as coisas boas. Antes você estava vendo só coisa ruim, tudo de ruim. E cada vez se atrai mais porque é uma lei de ressonância por semelhança. Então você vê notícia ruim, você vê conteúdo ruim, você vê conversa ruim. É tudo sobre desgraça, sobre merda, sobre porcaria. Por quê? Porque você está nessa frequência, pô. Aí você alimenta mais isso, reclama mais, pede mais. Porque reclamar é o quê? Reclamar é pedir novamente. Clamar de novo. Reclamar. Clamar de novo. Você está pedindo um retorno daquilo. Clamando para vir de novo. Então para de reclamar, pô. Porque você está pedindo de novo isso daí que você está passando. Muda o foco. Foca na solução. E não no problema. Tô passando por isso. Tá, e daí? Você ficar falando do problema, ele só vai crescer mais. Água com gás, tá? Obrigado. Agora, se você focar na solução, adivinha só o que vai acontecer? A solução vai aumentar. Você vai se tornar maior que o problema. Logo, o problema não é nada. Porque você se tornou maior que ele. Entendeu? Chave de sucesso tem algo a ver com Rosa Cruz? Não, eu não sou de nenhuma ordem. Não mais. Mas a Rosa Cruz tem toda a base do hermetismo, né? Isso aqui é a base, né? Caibala, hermetismo, corpus hermético, cabalá é a base, na verdade, da maioria das ordens. Acho que de todas as ordens, até mesmo de religiões. Aqui é a base, mas não tem vertente religiosa e nem grupo iniciático, ordem de nada. Não temos nenhuma vertente aqui, né? É puramente hermetismo direto na fonte. Mas vamos lá, continuando a leitura. Caramba, já deu 9 horas. Olha como uma hora passa rápido, meu Deus. Eu nem... Já deu 1 hora nossa live, mas já bateu o tempo. E aí, você acha que continua mais um pouco aqui? Continua lendo, respondendo? O que vocês acham? Deixa eu ver quantas páginas faltam para terminar esse capítulo. Ah, eu acho que eu vou terminar, hein? Vamos terminar de ler. Vamos seguir na sequência. Tem 3 páginas aqui. Vamos terminar de ler. Eu quero terminar logo esse livro para a gente começar no Corpus Hermético. Mas aproveitando, quem está chegando aqui, ó, a gente está lendo Caibala, 7 princípios herméticos. Se você não segue, segue o perfil que a gente fala de hermetismo puro, direto da fonte, sem dogma religioso, sem vertente de nenhuma ordem. É simplesmente o hermetismo direto da fonte. Claro que é o meu entendimento e eu não tenho razão em tudo e nem tenho toda a verdade. Mas aqui não tem regras dogmáticas que diz que o que é certo e o que é errado, que você só pode fazer isso. Não, aqui a gente entrega as chaves e mostra
alguns caminhos e aí você segue. Mas se você quiser acompanhar o trabalho, segue o perfil, chama aqui também no contato, se quiser entrar no nosso grupo, é gratuito, para ter acesso a outros materiais, técnicas de meditação. Inclusive, olha só, vou começar, estou estruturando aí um novo projeto, vai me tomar tempo, eu vou até ver como eu vou estruturar isso. Mas eu estou estruturando para iniciar um grupo de magia hermética para trabalhar com seres, para quem tem coragem, né? Para iniciar no oculto mesmo, para começar a ter contato com seres de outras dimensões, tá? Vou começar, eu estou estruturando isso, vou ver como eu vou fazer, porque é algo perigoso mesmo, não é para todo mundo, então eu já vou fazer até um termo ali de responsabilidade, cada um é responsável pelo que fizer, eu não posso me responsabilizar por nada. Vou ensinar para quem quer entrar no oculto e não tiver medo de bicho-papão. Vou ensinar algumas coisas para ter contato com os seres extradimensionais, tá? Entidades, enfim. Aí vai depender da sua mediunidade, mas eu vou ensinar como ativar essas questões em você para você ter esses contatos. Descobrir quem são teus guias, descobrir o teu SAG, teu sagrado anjo guardião, descobrir quem é o teu Jin, o teu Daimon, o teu anjo, a tua divindade, enfim, você vai ter contato, eu vou te ensinar formas e técnicas para você ter um veículo. Opa, o que aconteceu aqui? Eu vou te ensinar formas de você construir um veículo, tá, de acesso a outras dimensões para você contatar outros seres e receber informações diretas que não tá em livro nenhum. Eu tenho muita coisa aqui que não tá em livro nenhum, pô. Depois eu vou começar a compartilhar isso nesses grupos, tá? Não vou trazer abertamente porque eu não quero atrair certas coisas para mim, por enquanto, tá? Ainda vou estruturar. Mas aqui a gente compartilha aquilo que já existe, aquilo que já foi escrito, já foi materializado e cristalizado. Mas você pode ter acesso direto à fonte espiritual. Você pode contatar direto outros seres muito mais superiores, codificar essas informações, porque a informação ela não vem na linguagem nossa, né? São tudo energias, vibrações, frequências e formas geométricas. Então por isso que você precisa desenvolver o intelecto e a inteligência para você captar e entender como que é a comunicação com outros seres, que é outra língua, pô. É outra língua. Então eu vou ensinar para quem for corajoso. Isso é para os corajosos, para quem assume os seus BO, tá? Então, ó, salva aí, manda lá o contato. Depois que eu tiver estudado, eu vou mandar no grupo. Não sei quando eu vou iniciar, mas eu estou estruturando isso para de fato criar um passo a passo, né? Para ser como um guia mesmo, para você não entrar, porque muita gente entra no ocultismo sem base nenhuma e se estrepa, se fode mesmo, grandão, atrai um monte de obsessor, um monte de coisa ruim e depois não consegue sair. Então eu estou estruturando, vou pegar a base que eu mesmo fiz, né? O que eu já pratiquei e vou dar a direção. Ó, essas são as chaves, esse é o veículo, agora vai lá. Boa sorte. Beleza. Então é isso. Chama lá. Ó, vamos bater 20 curtidas ali, dá o tap na tela para dar uma alavancada na live e vamos continuar a nossa leitura. Inclusive eu estou desenvolvendo um deck de tarô que uma entidade está me ensinando a montar um deck totalmente diferente, um deck de leitura. Depois eu vou começar a trazer aqui e vou ler, vou ter um oráculo dos 7 selos, né? Tô sendo orientado a criar um deck que vai se chamar o deck dos 7 selos, tá? É um deck de tarô que você não vai ver em lugar nenhum, porque está sendo revelado para mim. Eu estou estruturando isso nas minhas meditações, nos meus contatos ali, canalizando, eu estou montando um deck que depois eu vou começar a usar aqui para fazer leituras, pegar pessoas aqui aleatórias e fazer a leitura da vida dela ali, utilizando desse deck que está sendo canalizado para mim. Estou estruturando, depois eu vou montar e vou começar a trazer aqui, beleza? Mas vamos continuar nossa leitura aqui. Página 276 a gente tá. 276. Isso é perigoso, com certeza, é mesmo. Não, por isso que eu já falo. Não é pra qualquer um. Entendeu? Se você é medroso e depois não vem querer me responsabilizar. Ah, eu fiz, deu merda, eu traí um demônio aqui, um obsessor tá atrás de mim, problema teu. Aí você atraiu por ressonância. Posso fazer nada. Se você não tem medo, tamo junto. Porque você vai atrair coisas que tem a ver com você mesmo. É tudo por ressonância. Quem atrai e faz merda, ela simplesmente atraiu aquilo que está ressonante com ela. Ela abriu os campos, porque eu vou te ensinar a abrir os portais. Entendeu? Por isso que eu vou trabalhar com o deck dos 7 selos. Por quê? Porque a gente vai abrir os selos em você. Porque você às vezes não tem contato com certas coisas por proteção para você mesmo. Certo?
Mas aí eu vou abrir os teus selos. E aí você vai ter contato. Mas o teu contato tem a ver com você. Você vai atrair, vai contatar seres que tem a ver com você, com a tua frequência. Todos os seres, contatos, têm a ver com a frequência. Você contata seres que estão alinhados com a sua frequência. Então, por isso que é importante. Qual a frequência que você quer estar? Por isso que é importante fazer uma limpeza primeiro, né? Por dentro, se conhecer, se libertar de certas coisas, não alimentar coisas ruins, porque as suas emoções que você alimenta são os seres que você vão atrair. Aí você vai lá querer abrir, vai dar de cara lá com um bichão que já tá do outro lado te olhando faz tempo, e aí o bagulho vai ficar louco. Então, se cuide primeiro. Isso aqui não é brincadeira de criança. Se cuide primeiro, faz toda uma limpeza primeiro em si mesmo, para você poder contatar seres mais elevados, tá? Por isso que não é... Então, o problema não é as ferramentas. As pessoas culpam as ferramentas, né? O ocultismo, a magia, o ritual, a goécia, as clavículas de Salomão, a iniciação lá do Franz Bardon, ou do Papoose, ou do Aleister Crowley, enfim, culpam todos, mas a culpa está em você mesmo. Você nem se resolveu, aí quer contatar seres para vir resolver tua vida. Aí você vai querer contatar seres milenares, que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil anos ou mais, para vir resolver os teus BO e querer achar que você vai subjugar eles, que vai fazer eles fazer algo por você. Você que não controla nem você mesmo. Você acha mesmo? Seja sincero. Você acha mesmo que um ser de 10 mil anos, por exemplo, vai obedecer você? Sendo que nem você consegue levantar na hora que você falou que ia levantar. Você não consegue nem ler um livro que você falou que ia ler. Você não consegue nem fazer uma atividade física, pô. Controlar o que entra na tua boca. Você vai controlar uma entidade? Você vai controlar um daimon? Um deva? Um deus? Entendeu? Por isso que eu falo, eu oriento, eu dou a direção, mas é você que se responsabiliza. Aqui é para pessoas responsáveis, pessoas que sabem o que estão fazendo, que não tem problema em errar, mas que assumem teus BO. Eu já me fodi muito, eu já fiz várias cagadas, já contatei alguns seres aí bem pesado, mas graças a Deus, a meus guias, as entidades, as divindades que me acompanham, eu não fiz nada tão irreversível assim. Fiz umas cagadas, mas nada que fosse assim, tipo, puta merda, agora fudeu de vez. Não chegou pra tanto, mas quase, né? Quase. Então eu falo por experiência própria, entendeu? A pessoa pode morrer se não estiver preparado? Pode. Tem gente que vê algumas coisas aí e não aguenta, né? E dá merda. Então por isso que eu falo. Não posso me responsabilizar por nada, e quem for entrar, eu vou fazer um termo de responsabilidade que você assume seus BO. Você vai ser responsável. Eu vou ensinar algumas coisas, mas não me responsabilizo. Dando, quiser um design para ajudar nessa criação, bacana, manda aí. Manda mensagem depois aí, a gente pode conversar. Entendeu? Mas é isso. É para quem tem coragem. Entendeu? Se você tem medo, eu tenho medo, e se acontecer, é porque você tem que resolver questões internas. Primeiro você tem que resolver o seu psicológico e o seu emocional. Aí a pessoa tá lá, toda ferrada emocionalmente, toda ferrada psicologicamente, e quer mexer com a entidade, quer mexer com invocação, com um demônio, até mesmo anjo, pô. Você acha que anjo é bonzinho? Anjo é aquela coisa de boinha ali, que vai vir, vai passar a mão na tua cabeça, vai nada, filho, vai te dar um tapão na cara. Tem alguns aí que vai chegar arregaçando tudo. Aí você acha que é porque é anjo, vai estar tudo de boa. Claro que não, às vezes é pior. Às vezes é até pior, porque com anjo não tem barganha não. O anjo ele vai mostrar pra você onde tá a merda e vai esfregar a tua cara lá e falar, agora você resolve essa merda. Entendeu? Por isso tem que ter preparação. Por isso que aqui, ó, a gente tá aqui 4 meses só fazendo leitura. Eu tô fazendo leitura, porque isso aqui é o primeiro, que isso aqui é uma base, isso aqui já é uma base. Depois o corpus hermético é outra base. Então isso já vai ser um mapa interno seu, no seu intelecto, para você se aventurar no oculto, no outro lado. Porque aí vai começar a acontecer coisas. Sonhos, meditações, à noite, acordar de madrugada do nada, pode ser que você veja alguma coisa por aí, vai acontecer coisas. Então, quando você tendo um guia, Kybalion, os princípios herméticos, Kabbalah, corpus hermético, tudo isso são o quê? São como se fosse os trajes, né, a roupa
de mergulho para você mergulhar no oculto e se proteger, né? Porque imagina, é como se fosse, por exemplo, você querer ir para uma floresta lá, você vai para a floresta amazônica, nos pântanos onde tem animais silvestres, tem crocodilo, jacaré, tem tigre, tem leão, tem cobra, tem tudo. Você vai simplesmente se jogar lá na floresta, sem preparo nenhum, você não estudou sobre nada, você não estudou sobre o local, você não estudou sobre os seres que vivem lá, você não tem nenhum guia que te orienta e você vai. Vai dar certo isso? É a mesma coisa, você vai dar certo isso? É uma ótima analogia. Isso que os seres estão lá, fisicamente. Agora imagina do outro lado, imagina no espiritual, que você nem tá nem vendo direito. Aí você vê um monte de gente aí fazendo isso aí, ó, brincadeira. Pegando as coisas, lendo PDF, fazendo ritual de invocação, eu vou fazer uns selos aqui, vou falar umas palavras, bababá, e daqui a pouco quando vê tá acontecendo um monte de merda, aí ela nem sabe. Aí depois vai num terreiro, vai num centro espírita querer resolver o BO. Aí o quê? Vai querer arrumar alguém para ajudar. Por quê? Porque é irresponsável. Entende? Então vai com calma. Primeiro estuda. Primeiro vai, faz meditação, vai se limpando. Se for contatar, tem vários tipos de seres aí mais de boas ali, que você vai fazendo uns contatos mais leves, né? Tipo elementais da água, da terra, do ar, né? Seres que não são tão pesados assim. Assim, tem uma série de tipos de seres diferentes. Aí você vai na tua vertente. Mas o que eu vou ensinar é as chaves para abrir o selo. E aí você vai escolher os caminhos que você vai percorrer. Entendeu? Mas tem muitos seres incríveis. Nossa, eu conheci muitos seres incríveis que estão comigo até hoje. E é fenomenal. Depois que você quebra a linha do cagaço, você vê que tem muita coisa além disso aqui. Você não tem noção. Tem muita coisa. Andréia, perdi algumas lives, como faço para ver as outras? Eu tenho todas gravadas lá na outra rede, mas eu mando só para quem tá no grupo. Aí você entra aqui no contato aqui, ó, tira um print, chama lá, eu te coloco no grupo e te mando as gravações. O grupo é fechado só para informações, que eu vou mandando material lá, tá? Inclusive lá que eu vou avisar das outras questões. E a Meira, na verdade todas as entidades estão do nosso lado diariamente, só não enxergamos. Exatamente, você tá rodeado de seres o tempo todo. Benevolentes, altos, baixos, pesados, sutis, é como eu falei, depende da sua vibração. Que nem eu já falei em alguns vídeos aqui sobre as entidades por trás do álcool. Se você soubesse os seres que tem por trás do álcool, você nem bebia mais, pô, isso daí. Se você soubesse tanto de coisa que você atrai pra tua vida, bebendo isso, é louco. É cada ser, é pior que demônio. Se você pudesse ver, você largaria a bebida na hora, se você pudesse ver. Porque você atrai tantos seres clifóticos, que são piores que demônios, que é destruição pura, esses seres não têm mais nem consciência, ele só come e destrói luz, só isso. O objetivo desses seres é simplesmente devorar luz, vê um ponto de luz e devora até não ter mais. Entendeu? Aí tem os seres desencarnados, que morreu por questões violentas, acidentes, assassinato, né? Tem os viciados, enfim, todos esses seres desencarnados, quando você bebe, você está alimentando eles. Aí você vai atrair quem? Eles, pô, para você, porque você está bebendo, eles se alimentam por ressonância através de você. O teu vício alimenta esses seres do outro lado, aí tá tudo ali. Aí você sente um peso nas costas, aí você tem uns pensamentos nada a ver, sabe? Você vê uns pensamentos do nada, aí você tem umas emoções assim, do nada você tá mal, não tem, aí você vai ver, pô, não tem motivo nenhum. Por quê? Porque não é seu, pô. Você tá pegando coisas que não são suas. Você está pegando coisas de vários seres desencarnados e seres que nunca nem encarnaram e seres que já não são mais nem conscientes, que são piores que demônios, que na verdade até os demônios têm funções, tá? Se você souber trabalhar com eles, eles também podem auxiliar em algumas questões ali, mas é uma energia pesada, mas tem alguns que você consegue trabalhar, porque eles ainda têm consciência, igual a nós aqui. Nós tem o lado bom, lado ruim, tem um lado de interesse, enfim. Mas tem seres, as clifas, alguns chamam de obsessores, mas eles são piores que obsessores, porque obsessores às vezes são desencarnados mesmo. Pessoas desencarnadas lá, viciada, virou um obsessor e tá só te drenando ali. Ela morreu, ela tinha um vício e ela vai entrar em contato por ressonância com aquele que tem o mesmo vício. Por isso que você não consegue largar um vício. Às vezes você não consegue largar um vício porque você não está alimentando só o teu vício. Você está alimentando o teu e uma centena de outros seres que estão por trás de você. Por isso que você não consegue largar. Então essa pessoa vai mexer com isso? Não, pô. Se limpa disso. Imagina, você vai querer fazer com isso, você vai abrir um portal desse, aí você não sai mais.
Então, primeiro se livre do vício, se purifique, troque esse vício por uma coisa benéfica, começa a correr, começa a beber água, pede ajuda, elimina os gatilhos. Ah, se quando eu vou para um churrasco, para uma festa, eu passo perto do bar, dá vontade de beber, então elimina os gatilhos, vai eliminando primeiro os gatilhos do vício para se purificar, para depois você fazer outras coisas. Para depois você querer fazer outras coisas. Entendeu? Porque não é brincadeira mesmo, não. Tem gente que tira sarro e tá tudo bem. Cada um, depois ela que se vira lá. Depois ela que se vira com as coisas dela. Mas se você soubesse, você pararia hoje mesmo. Entendeu? Bom, vamos lá, continuando a leitura aqui. Vou tentar terminar, né? É verdade que uma minoria de filósofos parece não estar em perfeita consonância com os princípios da causalidade, mas um exame mais profundo de seus preceitos revelará o fato de que sua contenda é com uma interpretação demasiado mecânica e de sistema fechado dos princípios acima referidos, com a admissão de que existem planos superiores e desconhecidos da causalidade, e que é possível considerar algumas das normas menos importantes da atividade natural como hábitos estabelecidos pelas formas da natureza, e não como normas de procedimento fixas e inalteráveis, meros canais criados pelas próprias forças cósmicas através dos quais elas tendem a fluir daí em diante. As maiores dificuldades se desvanecem e os opostos se reconciliam numa nova síntese, mais larga e de maior amplitude. O cosmos, quer seja concebido como um sistema, quer como um princípio do ser ou da vida, não é limitado por nenhum suposto sistema fechado de sequências causais exatas. É um processo de desenvolvimento em que os elementos causais mais elevados e desconhecidos desempenham seu papel, no qual as correntes subterrâneas e as forças acima são operativas, assim como aquelas dos planos de superfície. A causalidade, porém, conhecida ou desconhecida, superior ou inferior, está sempre presente e atuante. Uma concepção simples, mas que parece confiscar a substância de mistério aparente, é aquela segundo a qual causa e efeito se mantêm como fatores ou aspectos componentes da atividade universal, da qual todos os acontecimentos e coisas são partes, embora não pertençam a partes umas das outras, ou em relação ao todo. Os princípios da continuidade, sequência, devir, a unidade e o fluxo exterior das coisas no cosmos tornam fúteis e inúteis as especulações relativas aos detalhes da causalidade e servem para criar um maior entendimento do espírito de suas leis. Não seria justo nem apropriado encerrar este exame da lei da causalidade sem uma referência à sua extensão da parte das escolas brahmanes e budistas das filosofias orientais, ao karma em sua aplicação ao destino de indivíduos, famílias, raças e nações, ainda que no transcurso de seu raciocínio lógico, elas ampliam essa lei do karma de modo a incorporar e incluir a lei de causa e efeito nas atividades éticas e morais. A lei da causalidade ética e moral, particularmente em suas doutrinas do renascimento, ainda assim, elas consideram o karma como aplicação universal nas atividades físicas e psíquicas do universo manifesto. Este último fato não é de conhecimento tão geral, mas é extremamente correto. A citação a seguir, extraída dos escritos de Helena Blavatsky, exemplifica esse significado geral e universal do termo karma nas filosofias esotéricas do Oriente. Karma é a lei de causa e efeito, repetindo. Karma é a lei última do universo, a fonte, origem e procedência de todas as outras leis que existem em toda a natureza. Karma é a lei infalível que ajusta o efeito à causa, nos planos físicos, mental e espiritual do ser. Como nenhuma causa permanece sem seu devido efeito, do maior ao menor, de uma perturbação cósmica até o movimento de sua mão, e como o semelhante produz o semelhante, o karma
é aquela lei invisível e desconhecida que ajusta com sabedoria, inteligência e justiça cada efeito à sua causa, fazendo esta última remontar a seu produtor. A lei da causalidade é considerada pelas maiores autoridades científicas e filosóficas de nossa época, bem como por aquelas do passado, como axiomática e evidente por si mesma, e cuja negação é inconcebível. A doutrina do puro acaso é a única alternativa possível, e trata-se da pura negação do princípio da causalidade lógica, sendo também inconcebível e repulsa tanto a razão como a intuição. A extensão da causalidade para a universalidade é afiançada pela experiência, pelo pensamento racional e também pela aplicação da lei da analogia. Aí, pessoal, continua dando tap-tap. Estamos quase batendo 30 mil ali. Deixa eu responder ali, ó. O Kruger, você atrapalha... Como é que é? O vício atrapalha no procedimento de crescimento. Eu quero saber porque eu tenho alguns vícios. O vício? Não entendi. Ah, o vício atrapalha no procedimento de crescimento? Com certeza, pô. Se o vício atrapalha, com certeza, pô. O primeiro passo para a sua evolução é justamente se livrar dos vícios, né? Isso já é a sua própria evolução. Libertar dos vícios que estão te prejudicando é o primeiro passo da sua própria evolução. Você eliminou um vício, trocou o vício por uma virtude, você já está evoluindo, pô. Ah, um vício em, sei lá, comer besteira. Você trocou o vício de comer pela corrida. Porque é difícil você só largar o vício. Você não larga o vício, você substitui por uma coisa. Você tem que substituir o vício por uma virtude. Comer besteira, que te faz mal ou te engorda. Você vai trocar pelo quê? Sei lá, uma corrida. Vai correr. Quando deu vontade de comer, você corre. Aí terminou a corrida, você não vai ter vontade de comer a besteira. Pronto, você trocou o vício por uma virtude. Logo você evoluiu. O que você diz sobre as entidades de Umbanda que usam álcool e cigarro durante os trabalhos? Eu não digo nada, eu falo o que eu vejo, o que eu sinto, né? Inclusive, algumas próprias casas estão parando de trabalhar porque sabe da origem do álcool e o que ele faz, né? Só você olhar o resultado da própria casa de Umbanda. Tá prosperando, tá curando as pessoas? É claro que tem as suas questões e às vezes isso aí é muito antigo e a pessoa não largou aquela prática, porque antes não conhecia, mas hoje a gente tem muito conhecimento, tanto técnico, científico e espiritual, de que o álcool é prejudicial em várias questões, em todos os reinos praticamente. No espiritual, mental, físico e emocional. Quem ainda usa é porque está preso a isso, mas aí cada um faz o que quer. Mas ela vai atrair espíritos que ressoam com isso, e cada um com as suas consequências. Mas se a pessoa gosta de trabalhar com essas entidades pesadas que se alimentam dessas substâncias, é uma escolha dela. Ela quer trabalhar com seres de baixa frequência, pesado, se o propósito dela é esse, tudo bem. Assim como também você tem várias casas de Umbanda que trabalham com amarração de amor, com um negócio de vingança, tudo isso daí vai trazer de volta para você mesmo, tudo isso que você está fazendo. O que eu acho disso? Cada um faz o que quer, mas retorna, como está falando aqui, a lei da causalidade. Tudo vai retornar para sua origem, da onde saiu. Negócio, quem trabalha com amarração, por exemplo, para mim isso é magia negra. Magia negra vai voltar para você, porque a energia sai de você mesmo. Então, o que você causa, seja agora ou na próxima vida, vai voltar, pô. Aí você vai estar num ciclo e você depois vai ter que apagar isso e vai ser mais difícil. Então, cada um faz o que quer, mas essa vertente não é nem questão de preconceito nem nada. Como eu falei, cada um faz o que quer, porque ela vai ter de volta o que ela faz. Simplesmente isso. Então, amarração, bebida, vícios, essas questões, trabalhar com isso para alimentar essas entidades, ou seja, você está alimentando esses seres, é o que você vai ter. Eles estão te ajudando? Beleza, mas até quando? A custo do quê? A que preço? Até quando? Ah, tá dando certo agora, mas as coisas estão fluindo, beleza? Mas tem algum contrato irrevogável? Tem alguma coisa a mais que você não viu, que você vai ter que pagar lá na frente? Vai ter algum sacrifício? Vai perder alguma coisa na tua vida?
Tem que saber tudo isso, pô. Às vezes você tá fazendo, você nem sabe. Você nem sabe. Mas, cada um é cada um, né? Eu falo sempre das minhas experiências, do que eu faço, do que eu já vi, do que eu já vivenciei. E tem muitas casas que já estão percebendo, porque o espírito do álcool, né, é um ser que se alimenta da energia de luz que drena tudo e vai sugando tudo até não ter mais. Então ele pode se dividir e vai fazer e dar com uma mão, mas depois vai tirar com a outra. É só você ver quais são os efeitos, como a gente está falando aqui. Todo efeito tem sua causa. Quais são os efeitos que está gerando trabalhar com esse tipo de energia, esse tipo de entidade? Quais são os efeitos? É só você olhar o histórico. Olha o histórico. Hoje pode parecer bom. Ah, não, mas eu tive um bom resultado, as coisas já melhorou. Tá, você está olhando agora, você está olhando um efeito imediato. Tudo é, o prazer tem um efeito imediato, parece bom, né? Você está viciado em alguma coisa, na hora é bom, parece bom. Mas e o histórico? E a longo prazo? Essa é a pergunta. Veja o histórico de quem faz. Como é a vida, o que ela já fez, como ela vive, como ela se mantém, o que ela pensa, o que ela sente. Tenta investigar isso. Ou você mesmo. Você mesmo. Como você se sente? Se você se sente bem, plena, feliz, não tem crise, não tem conflitos, então beleza. Tá dando certo. Agora, se tem conflitos demais, se você tá completamente desarmonizada, muda completamente às vezes as tuas emoções do nada, pensamentos, coisas que te prejudicam depois, aí depois vem um efeito ali de alguma consequência que você não esperava, é bom você rever tudo, entendeu? Porque as próprias casas mais avançadas da Umbanda mesmo, estão parando de consumir essas substâncias, de oferecer isso para entidades, por conta dos efeitos, do histórico que você vê por trás. Mas você quer fazer, ninguém é obrigado a nada, e eu não falo para ninguém fazer nada, você faz o que você quiser, você quer beber, você quer fumar, você quer usar entorpecente. Puta, eu falei isso aqui agora, é capaz até de derrubar minha live, né, de eu falar isso aqui. Mas eu não estou indicando ninguém a fazer nada, usar nada ilícito. Aqui a gente lê e orienta aquilo para você fazer aquilo que te faz bem, não que te prejudica. Mas eu não sou dono da verdade e nem é moralismo, é questão de bem-estar e saúde. Eu acho que você é o próprio efeito das suas escolhas. Olhe para si mesmo. As minhas escolhas estão me fazendo bem? Eu vivo bem? Eu vivo em harmonia? Eu vivo em plenitude? Eu tenho saúde? Eu tenho disposição? Eu consigo fazer aquilo que eu me proponho a fazer? É simples de descobrir. Se você responder sim para essas perguntas, ótimo, está no caminho certo. Agora, se não, precisa rever algumas coisas, porque as suas escolhas, as suas causas estão te trazendo efeitos que você não quer. Então você tem que mudar o quê? É a causa. Até a ayahuasca eu utilizo, mas não recomendo, porque também não é para qualquer um. Eu uso, eu consagro em uma cerimônia ritualística, não de forma recreativa. Mas eu consagro, respeito, uma das melhores experiências, mas não recomendo também. Não recomendo, não é para todo mundo, também pode dar chute em você, porque você vai ver coisas também, vai abrir portais também. Não é para qualquer um, não é para todo mundo. Entendeu? Tem que fazer um negócio sério também. Entendeu? Mas eu faço. E para mim é maravilhoso.